se falastes dos mortos. Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes: se ela fosse benéfica, os pais gerariam filhos já circuncisos de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão, a espiritual, tornou-se inteiramente proveitosa. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino do céu. Jesus disse: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá se tornar meu discípulo. E quem não odiar seus irmãos e irmãs e tomar sua cruz, como eu, não será digno de mim. Jesus disse: aquele que conseguiu compreender o mundo encontrou somente um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante ao homem que tem boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou joio por cima da boa semente. O homem não deixou que arrancassem o joio, dizendo: temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo junto com ele. No dia da colheita as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão, então, arrancadas e queimadas. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Jesus disse: prestai atenção àquele que vive enquanto estáis vivos, para que, ao morrerdes, não fiqueis procurando vê-lo sem conseguir. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judéia. Ele disse a seus discípulos: por que o homem está carregando o cordeiro? Eles disseram-lhe para matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes: enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não comerá, mas somente depois que o tiver matado e que o cordeiro se tornar um cadáver. Eles disseram-lhe: ele não poderia fazer de outro modo. Ele disse-lhes: vós, também, buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejais devorados. Jesus disse: dois repousarão sobre um leito, morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem, que te acomodaste em meu divã e comeste à minha mesa? Jesus disse-lhe: eu sou aquele que existe a partir do indivisível. Recebi algumas das coisas de meu Pai. Eu sou seu discípulo. Por isso digo que, se for destruído, ele estará pleno de luz, mas, se ele estiver dividido, estará pleno de trevas. Jesus disse: eu digo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus disse: havia um rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Essas eram suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: um homem tinha convidados. E quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. O outro respondeu: tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até outro e disse: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi a outro e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia, peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse a seu senhor: os que convidaste para a ceia mandam pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traze os que encontrares para que possam cear. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no recinto de meu pai. Ele disse: um homem de bem tinha uma vinha. Ele alugou a camponeses para que cuidassem dela e pagassem-lhe com uma parte da produção. Ele enviou seu servo para que os arrendatários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse: talvez não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: talvez eles tenham respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Jesus disse: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Jesus disse: bem-aventurados os que são odiados e perseguidos. Mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seu interior. São eles que realmente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Jesus disse: destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. Um homem disse-lhe: dize a meus irmãos para que partilhem os bens de meu pai comigo. Ele lhe disse: ó, homem, quem me institui partilhador?
Voltando-se para seus discípulos, disse-lhes: eu não sou um partilhador, sou. Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, implorai ao Senhor para que envie operários para a colheita. Ele disse: ó Senhor, há muitas pessoas ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Jesus disse: muitos estão aguardando à porta, mas são os solitários que entrarão na câmara nupcial. O reino do Pai é semelhante ao comerciante que tinha uma consignação de mercadorias e nelas descobria uma pérola. Esse comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar esse tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar nem o verme destruir. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu o todo e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis lá. Jesus disse: por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento. E para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei e vossos homens importantes. Esses usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade. Uma mulher na multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e que realmente aguardaram. Pois virão dias em que direis: bem-aventurado o ventre que não concebeu, e os seios que não amamentaram. Jesus disse: aquele que reconheceu o mundo encontrou o corpo, mas aquele que encontrou o corpo é superior ao mundo. Quem enriqueceu, torne-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele. Jesus disse: aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do reino. Jesus disse: as imagens manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele tornar-se-á manifesto, mas sua imagem permanecerá velada por sua luz. Jesus disse: quando vedes vossa semelhança, vós vos rejubilais. Mas, quando virdes vossas imagens que surgiram antes de vós, e que não morrem nem se manifestam, quanto tereis de suportar? Jesus disse: Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós. Pois, se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte. Jesus disse: as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para pousar sua cabeça e descansar. Jesus disse: miserável do corpo que depende de um corpo e da alma que depende desses dois. Jesus disse: os anjos e os profetas virão a vós e darão aquelas coisas que já tendes. E dai vós também a eles as coisas que tendes e dizei a vós mesmos quando virão tomar o que é deles. Jesus disse: por que lavais o exterior da taça? Não compreendeis que aquele que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? Jesus disse: vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, e encontrareis repouso para vós. Eles disseram-lhe: dize-nos quem tu és, para que possamos crer em ti. Ele disse-lhes: vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconhecestes aquele que está diante de vós e não soubestes perceber este momento. Jesus disse: buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: não deis aos cães o que é sagrado, para que eles não o joguem no lixo. Não atireis pérolas aos porcos, para que eles, Jesus disse: quem busca, encontrará, e quem bate terá permissão para entrar. Jesus disse: se tendes dinheiro, não me empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não recebereis de volta. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, escondeu-o na massa, e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso. Os discípulos disseram-lhe: teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Ele disse-lhes: estes que estão aqui que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no reino de meu Pai. Eles mostraram uma moeda de ouro a Jesus e disseram-lhe: os homens de César exigem nos tributos. Ele disse-lhes: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Jesus disse: quem não odeia seu pai e sua mãe como eu não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: ai dos fariseus,
Porque eles são como um cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem nem permitem que os bois comam. Jesus disse: feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque dessa forma ele pode se levantar, passar em revista seu domínio e armar-se antes deles invadirem. Eles disseram a Jesus: vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: qual foi o pecado que cometi ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial, então que eles jejuem e orem. Jesus disse: quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: quando fizerdes de 2, 1, vos tornareis filhos do homem, e quando disserdes montanha, move-te, ela se moverá. Jesus disse: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior de todas, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurá-la, até encontrá-la. Depois de ter passado por todo esse incômodo, ele disse à ovelha: eu me interesso por ti mais do que pelas 99. Jesus disse: quem beber de minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. Jesus disse: o reino é como o homem que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber. Após sua morte, deixou o campo para seu filho. O filho não sabia a respeito do tesouro. Ele herdou o campo e o vendeu. O comprador, ao arar o campo, encontrou o tesouro. Começou então a emprestar dinheiro a juros a quem queria. Jesus disse: quem encontrou o mundo e tornou-se rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: os céus e a terra se dobrarão diante de vós. E aquele que vive do vivo não conhecerá a morte. Jesus não disse: quem se encontra é superior ao mundo. Jesus disse: aí da carne que depende da alma, aí da alma que depende da carne. Seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? Jesus disse: ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer eis que ele está aqui ou eis que está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem. Simão Pedro disse-lhes que Maria saia de nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino do céu. Notas os números entre parênteses, em itálico, referência à numeração das páginas do texto em inglês editado por J.M. Robinson, Tinagoma de Library, São Francisco, Carpe São Francisco, do qual este texto foi traduzido. E em aramaico a expressão odiar, no contexto, era usada para expressar amar menos ou desapegar-se. Tradução Raul Branco, membro da Sociedade Teosófica pela Loja Brasília, de Brasília DF.